Meu irmão e minha irmã, paz e bem, bom domingo, bom dia do Senhor. Segunda-feira, sim, hoje é o dia em que nós nos encontramos brevemente para já começarmos a nos preparar para a missa, para a celebração da palavra do próximo domingo. Por que isso? Isso para que nós acabamos de sair da celebração dominical ontem. Nós ouvimos Jesus falando para a gente perdoar até 70 vezes 7. E sim, isso está no nosso coração, nos ouvidos do nosso coração. Essa palavra ressoa forte em nós. É uma provocação. Quer dizer, ele nos chama a dar uma resposta. Não achar que a gente já perdoou o suficiente, que já fez o suficiente, que já é fraterno o suficiente. Então, a gente tem essa semana, a gente tem essa vida toda para ir curtindo isso no nosso coração. Mas, como nós queremos chegar na celebração do próximo domingo, já de certa forma um pouco preparados, tendo preparado um pouquinho o terreno do nosso coração para ouvir a palavra, o que a gente faz na segunda-feira? Essa é a proposta, né, de toda segunda-feira nesse canal. A gente pega os textos, lê, vai lendo os textos durante a semana. Lê, eu sempre deixo aqui embaixo um link para um texto que vai nos mostrar, né, uma maneira de contextualizar, para a gente entender aquele texto dentro de um contexto maior, o espaço em que surgiu, né, o ambiente geográfico, o tempo, né, enfim, vários elementos que nos ajudam a perceber aquele texto num conjunto maior. E aí sim, a gente traz aquele texto para o hoje. O texto que posto aqui a cada segunda-feira sempre faz isso. Apresenta o contexto e atualiza aquela passagem da Bíblia. Claro, depois tem outros elementos que nos ajudam a celebrar bem, a vivenciar espiritualmente. Mas se você que já conhece, ou quem não conhece, eu convido a sempre dar uma atenção especial a esse texto de interpretação bíblica, a gente fala de exegese, né? Mas muito mais do que a gente fala assim de curtir a palavra de Deus. Então, qual que é a sugestão que a gente dá? Pega o texto, a primeira leitura, leia, anote, risque. Depois vá lendo as explicações, e vá fazendo as ligações. É um trabalho pessoal. Basta esse trabalho? Claro que não. Se a gente conseguir dar um passo além, que é a gente se reunir com aquelas pessoas que vão proclamar a palavra de Deus na celebração, a equipe celebrativa, né? O pessoal que vai se encarregar dos cantos, do salmo, enfim, seria o excelente, seria o ideal, né? O padre, enfim, de tal forma que a própria homilia do padre estaria assim seria expressão de uma oração já, uma leitura bíblica, uma leitura orante da Bíblia. Mas, meu irmão, nós estamos ouvindo textos, por exemplo, falando a respeito do perdão, no domingo passado, ontem, né? E no próximo domingo vai mostrar que os critérios de Deus não são os nossos critérios. Então é a parábola, mais uma parábola do reino, né? Fala os trabalhadores ali que ficam o dia inteiro na praça. Os primeiros são chamados, depois mais outros, até os que são chamados no finalzinho da tarde. E aí acontece algo, quem já conhece o texto sabe, né? Os que foram trabalhar primeiro acharam que fosse ganhar mais do que aqueles que ganharam por último. Mas todo mundo ganhou o equivalente a um dia de trabalho. E aí começaram a criticar o patrão. Que história é essa? A gente trabalhou o dia inteiro, a gente suportou o peso do dia e do calor. Pois é, os critérios de Deus são diferentes. Aí se você lê o texto, você vai perceber bem o contexto em que surgiu essa parábola. Vai perceber como que a palavra de Deus tem tudo a ver com a situação política, econômica. Não tenhamos dúvida. A palavra de Deus, que é de Deus, ela tem muito a ver com a nossa vida humana. Ela como que brota do nosso chão, do chão da nossa existência. Então, meu irmão e minha irmã, eu peço que se você puder dar uma atenção especial a esse texto dos padres deonianos, lá de Portugal, e faça isso. É um material riquíssimo, quem já fez a experiência sabe disso. Aproveito para agradecer aos novos irmãos e irmãs que conheci no encontro que tivemos, encontro de formação da Ordem Franciscana Secular e Juventude Franciscana, lá em São Paulo. Gente, que irmãos e irmãs queridíssimos, como se a gente conhecesse há muito tempo. Deixo um abraço a vocês e peço, se você não se inscreveu, se inscreva, comente, compartilhe, dê apoio para que mais pessoas possam conhecer e ajudar, a enriquecer, a fazer com que esse canal cumpra o seu objetivo, evangelizar, trazer essa boa notícia. Somos todos amados por Deus e pela sua graça podemos nos amar e devemos nos amar uns aos outros. Irmão e irmã,
paz e bem. Boa semana.